Talvez você esteja passando por um momento difícil, está vivendo uma semana muito delicada. Talvez você esteja enfrentando desafios financeiros, problemas de saúde, talvez até passando por dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais. E tudo isso tem deixado você desesperada, transtornado. Talvez a sua ansiedade tenha sido constante e você não sabe o que fazer. E olhar para esse momento e ter fé e paciência parece uma missão difícil de ser alcançada. Você se sente sobrecarregada. O peso das preocupações tem sufocado o seu dia. Quem sabe você tem olhado tudo à sua volta e não tem encontrado uma saída para os seus problemas. Você tem se dedicado, tem feito tudo o que precisa ser feito, mas até agora nada mudou. A sensação de impotência é constante. Você está lutando, está se dedicando, está trabalhando, está se doando para resolver cada causa, mas nada parece ter solução. No entanto, é nesses momentos que você precisa ter fé. E a paciência talvez seja a coisa mais importante dessa situação. Você precisa entender que ter fé não é necessariamente acreditar que todos os seus problemas irão desaparecer instantaneamente. Em vez disso, trata-se de confiar que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, existe uma força maior que está cuidando de tudo aquilo que a gente não pode fazer. Olha, ter fé é encontrar conforto e esperança. Ter fé é ter a certeza que em breve as coisas vão melhorar. Ter fé é acreditar que, ainda que o mundo desabe sobre a sua cabeça, existe solução para os seus problemas. Você precisa entender que a fé, ela nasce desses momentos sombrios. Pense, se não existisse dores, se não existisse machucados, se não existisse angústia, solidão, sofrimento, crise, se não existisse nada disso, como? A pergunta é, como você iria desenvolver a fé? Como você iria desenvolver a paciência? Entenda que existe o caos na nossa vida, as dores, os machucados, para a gente desenvolver exatamente a fé, a paciência, desenvolver a maturidade. Entenda que a vida não pode, eu disse que a vida não pode ser um mar de rosas o tempo todo. Se a gente não passar por momentos difíceis, se a gente não enfrentar momentos delicados, nunca nós vamos desenvolver a fé e a paciência. Nunca nós vamos acreditar em Deus. Nunca nós vamos acreditar que Ele está cuidando de tudo que a gente não pode fazer. Olha, por mais complicado, por mais difícil que pareça a sua situação, é importante você lembrar que esse desespero, que esse momento não é permanente. Que essa aflição não pode ser eterna. Existem aflições que batem na porta do nosso coração, que a gente se desespera. Eu sei o que é passar por isso. A gente pensa que é o fim de tudo, mas o tempo passa, a dor vai diminuindo, a crise vai se apagando, a luta vem sendo tranquila e você vai sabendo lidar com as adversidades da vida. Eu sei que tem momentos como esse que nenhuma palavra traz a calmaria para a nossa vida. Existem situações tão complexas, existem dores tão intensas que às vezes nada do que a gente ouve soluciona. Nada do que a gente ouve traz a paz que precisamos. Eu entendo isso, eu sei bem como isso funciona. Mas
Eu costumo dizer que é nesses momentos que a gente precisa se apegar mais a Deus. É nesses momentos que a gente precisa colocar o joelho no chão, entrar no nosso quarto e dizer: Deus, faz alguma coisa. Me ajuda a enxergar o lado bom dessa adversidade. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não posso ver. É nesses momentos que você precisa entender que Deus não entrega batalhas maiores do que a gente não possa suportar. Ele sabe qual é o seu limite. Acredite em mim. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você pode seguir. Então siga com fé, com determinação, com alegria. Siga com esperança. Siga acima de tudo crendo que nada pode destruir aquele que está determinado a vencer. Nada pode impedir aquele que Deus entregou uma missão para ser concluída aqui na terra. Você lembra de Josué? Depois que Moisés morreu, que ele assumiu a liderança do povo para chegar no Egito. Quando ele viu o tamanho da dificuldade, quando ele viu o tamanho da guerra, quando ele viu a crise, talvez quando ele viu os momentos que ele passou de tanta dor, de tanta luta, talvez ele se desesperou. Talvez ele pensou que não ia conseguir. Aí Deus falou assim: ô Josué, seja forte e corajoso. Por que seja forte? Porque existem situações na nossa vida que, se a gente não for forte, a gente não vai conseguir vencer. Existem batalhas na nossa mente que, se a gente não tiver força, a gente não vai conseguir lidar. A gente não vai conseguir aguentar. Então, por favor, está na hora de você levantar sua cabeça. Está na hora de você aguentar o tranco. Está na hora de você suportar a crise. Está na hora de você aguentar as adversidades da vida. E entender que para passar por esse momento você precisa ser forte. Para aguentar você precisa ter força. E essa força já está dentro de você. Lembre-se que quando suas forças se esgotarem, existe um Deus no céu que é capaz de entregar a você tudo que você precisa. Um Deus no céu capaz de te levantar, capaz de te erguer, capaz de te colocar de pé nos seus momentos de caos e mudar de uma vez por todas a história da sua vida. Antes de encerrarmos essa mensagem, eu quero fazer uma oração junto com você e pedir a Deus que nos dê força para aguentar as adversidades da vida. Que Ele segure em nossa mão e não nos deixe cair. Que Ele traga a paz que o nosso coração precisa. Feche os olhos comigo e diga: Senhor, se a força não vier de Ti, eu não vou conseguir. Se eu não conseguir, Senhor, suportar as adversidades da vida, se o Senhor não tiver força, não me dar força, coragem para enfrentar essas adversidades, eu não vou aguentar. Mas nesse momento, seja a minha força quando eu cair. Enxuga as minhas lágrimas quando eu chorar. Senhor, traz a direção para a solução desse problema. Me ajuda a aguentar as adversidades da vida. Que o Senhor consiga abrir a minha visão, não que o Senhor não tenha força para isso, mas que eu consiga enxergar a sua força em mim, que o Senhor consiga segurar na minha mão e me mostrar que eu deixe isso acontecer, porque às vezes eu não consigo deixar. Eu quero resolver do meu jeito, da minha forma, da minha maneira e termina bagunçando tudo. Mas me ajuda a ser fiel, me ajuda a aguentar, me ajuda a suportar. Esteja do meu lado, ó Deus, e traz para o meu coração a força que eu preciso para continuar vivendo. É tudo que eu te peço nesse momento. É tudo que eu te peço nessa hora. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que
você tenha força para suportar as adversidades da vida hoje. Que você não perca a esperança e que você tenha fé. E acima de tudo, que o seu coração tenha paz. Fique bem.